Bom dia, amigos. Estamos reunidos para o nosso culto matinal dominical. Eu vou iniciar lendo um texto de Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 22. A porta estreita. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começando a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então direis: Comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: Não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por este momento de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, para o nosso culto matinal dominical. Esteja conosco, Senhor, nos fortaleça, nos enriqueça com a tua presença, com teu Espírito Santo, com a tua sabedoria, com a tua graça, com a tua misericórdia, com o teu perdão. Fica conosco, Senhor, fala conosco, fala através de nós, derrama sobre nós a tua unção. Abençoa o Michel, que vai transmitir a palavra, dá a ele também sabedoria, discernimento espiritual, e que ele possa transmitir com sabedoria a revelação do Senhor, o Apocalipse. Fala, Senhor, através dele e a cada um de nós, dá-nos entendimento, Senhor, e ajuda-nos a prosseguirmos a cada dia na nossa carreira de fé, em direção ao reino dos céus, onde estaremos todos juntos com o Senhor, onde não haverá mais dor, mais tristeza, mais luto, mais pranto, mais dor. Ajuda-nos, Senhor, a perseverarmos até o fim, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. E aqueles que ainda estão em dúvida, que possam entrar por essa porta estreita, Senhor, e se libertem da porta larga, onde a maioria entra, para entrarem pela porta estreita, que é o caminho do Senhor Jesus, aprendendo do seu evangelho, da sua palavra. Ajuda-nos, Senhor, esteja conosco, abençoa os que estão tristes, aflitos, enlutados, com problemas de saúde, Senhor, os operados, as famílias, todos os que têm algum problema, nós colocamos diante do Senhor, e que o Senhor esteja abençoando, suprindo cada uma das necessidades. Fica conosco, Senhor, no decorrer desse culto, no decorrer desse dia, dessa semana. Ajuda-nos a tomar as decisões certas, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém.
Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. A graça e a paz de Cristo esteja todos os irmãos e irmãs. Pedir para que os irmãos abram Apocalipse, capítulo 8, o versículo apenas 1. Diz o seguinte: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Versículo 2. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Versículo 3. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que se acha diante do trono. Versículo 4. E da mão do anjo subiu à presença de Deus o fumo do incenso, com as orações dos santos. Versículo 5. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam para tocar. Eu vou destacar o versículo 5, queridos. Ele diz o seguinte: e o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Quando a Bíblia fala desse modo, está se referindo uma teofania, a presença de Deus. Então, o 6º selo está revelando, nos mostrando a descida do Espírito Santo na formação da igreja. Falamos do capítulo 7, que começou com 144 mil pertencentes aos judeus, que é o princípio, e vimos isso no capítulo 14. Você se lembra que nós lemos os versículos de 1 a 5. Capítulo 14, que fala que esses 144 mil aprenderam um cântico novo, um cântico que é esse cântico celestial que nós vimos no capítulo 5, e eles aprenderam e foram os únicos que aprenderam. E esses 144 mil é uma revelação que Deus deu à condição para que todos, graciosamente, de Israel pudessem aceitar a revelação dele em Jesus Cristo. Então, nós vemos nitidamente que lá no capítulo 14, depois ele fala aqui também, junto com 7, a visão dos glorificados, que depois dessas coisas, depois desses 144 mil, princípio da formação da igreja, que são judeus, viria todos os povos, nações, tribos, língua, está falando dos gentios, que viriam todos agora para compor e que nós chamamos a igreja, a nova Jerusalém, a nova cidade celestial. E o que é interessante é que agora, no capítulo 8, nós vamos perceber que ele vai tratar exclusivamente de uma condição dos judeus pela forma como está revelado. O Espírito Santo desce, e a função do Espírito Santo é esse contexto da formação, desenvolvimento da igreja no transcorrer da história humana. E vão estar tanto Israel como também a igreja presente. Só que agora, esse silêncio que acontece, que nós vimos, revelam 3 coisas que nós vamos falar a respeito delas. Mas antes, porém, para que a gente possa entender esse capítulo 8, 9 e o capítulo 10 do Apocalipse, é necessário nós voltarmos a entender o que Paulo falou em Romanos, capítulo 9, 10 e 11, para entender essa revelação profética dentro da própria história. Nós sabemos que foi dada essa graça de Israel, 144 mil, aceitarem a salvação que foi dada. Mas nós sabemos que Israel rejeitou esse contexto da salvação e tropeçaram na pedra de tropeço, que era Jesus Cristo, presente, e nem todos, mas uma grande porção o rejeitou. E o que é interessante,
No capítulo 14, que nós já vimos, eu vou pedir para os irmãos voltarem lá no 14, e que nós lemos, ele fala: olhei e vi os 144.000 junto com o cordeiro, que são as primícias que foram compradas da terra, que é para Deus e para o cordeiro, início da formação da igreja. Em seguida, você vê que existe uma primeira voz. E o que diz nessa primeira voz? Capítulo 14, o versículo 6 e 7, diz o seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo e língua e povo, a terra aos judeus, e também a nação, tribo e língua, o Novo Testamento, o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há outro evangelho. Esse é o evangelho chamado evangelho eterno. Dizendo em grande voz, veja o que ele diz: temei a Deus, dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Tudo que Deus tinha que fazer, queridos, tudo, ele já fez. E ele consumou com a morte de Jesus Cristo tudo que ele queria propor quanto à revelação que ele queria mostrar para os homens. O Apocalipse agora está nos revelando essa verdade. E ele diz: é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, veja bem, a terra, o mar e as fontes das águas. Agora, revela no capítulo 8 uma descrição a respeito de Israel. Como eles rejeitaram, tropeçaram na pedra de tropeço, Jesus Cristo, eles vão ser esparramados por toda a face da terra como Deus havia revelado, que assim aconteceria. E essa descrição do capítulo 8, 9 e o capítulo 10 do Apocalipse, ele está voltado para explicar a condição de Israel, que o término de Israel não aconteceu. Israel está conosco até hoje. Em 1948, eles reconstruíram novamente como uma nação, se reconstruíram como uma nação. E eles estão agora juntamente com a igreja, que são as duas testemunhas de Deus aqui na face da terra. Então nós temos que ver o capítulo 8, 9 e 10, dentro desse contexto histórico, Israel. Mas o capítulo 11 continua falando do contexto da própria igreja. O 12, depois vai falar o 13, que nós já comentamos, e o 14, que fala da igreja. E no 15, vai fechar aonde estão os vencedores da besta. Por isso que nós precisamos entender o que ele está querendo nos mostrar aqui nesse capítulo 8, 9 e 10 do Apocalipse. Para nós entendermos o 8, 9 e o 10, nós precisamos voltar a ler Romanos, o que Paulo escreveu, nos capítulos 9, 10 e 11 de Romanos. Nesses capítulos, eu gostaria que vocês abrissem agora Romanos 9, 10 e 11. No capítulo 9 de Romanos, Paulo vai falar uma coisa que é muito importante e tem uma relação direta do que vai acontecer no capítulo 8, 9 e 10 do Apocalipse, com relação ao povo de Israel, que é um povo que Deus ama ele. E Paulo faz um questionamento. Não dá para a gente destrinchar todos os detalhes, mas vou dar uma visão geral dos capítulos 9, 10 e 11 de Romanos. No 9 ele diz assim: a incredulidade dos judeus. Por quê? Não são esses israelitas? Não são. Pertence-lhes a adoção? Pertence. A glória, a aliança, a legislação, o culto e as promessas não estão com eles? Com os patriarcas? Estão. Deles são os patriarcas e também, versículo 5, deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para todo sempre, e ele faz um fechamento. Assim seja. Amém. A rejeição de Israel não é incompatível com as promessas de Deus. Deus continua amando Israel. Mas Israel se distanciou da vontade de Deus, dos propósitos de Deus. Rejeitaram, tropeçaram na grande pedra de tropeço. E diz, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, diz o versículo 6, porque nem todos os Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Israel será chamada a tua descendência.
Então aqui ele vai descrever a respeito do que aconteceu com Israel e por que eles rejeitaram Cristo. A razão de rejeitarem Cristo, eles vão sofrer agora umas consequências, porque a terra deles deixará de ser o lugar onde Deus habita. E nós vamos ver no capítulo 8 do Apocalipse, que começa do fogo do altar, por causa da oração dos santos. Veja, altar, santos, do lado do altar, tudo tinha relação com aquele capítulo 6 do Antigo Testamento, que eles esperavam o Salvador, o Messias. Agora veio e agora está o Espírito Santo aqui. Por isso essa descrição no capítulo 8 começa dizendo sobre isso. Então vai haver um contexto de juízo e vai começar de crise, de um silêncio. O que é esse silêncio? Começa por uma meia hora. Tudo que é fração de número, o que significa uma crise? Ele também está falando aqui a respeito de 1/3. Tudo vai ser 1/3 destruído, relacionado com o povo de Israel. Então ele vai começar a descrever agora como se fosse uma descriação. Ele vai mostrar que antes de afetar o homem, afetou a terra, afetou a natureza, afetou as águas, afetou o mar, afetou o contexto do próprio céu. Então ele vai descrevendo essa sequência para depois, no capítulo 9 do Apocalipse, resumidamente, ele vai falar que vai abrir um contexto de um abismo, de onde vão sair forças do mal que vão fazer com que as pessoas que não receberam a marca do selo do Espírito Santo, que ele falou no capítulo 7, para o anjo que estava nos 4 cantos da terra, falou, não começa a destruição, não. Até que a gente cele os que são salvos, são aqueles que receberam o Espírito Santo. Descerá o Espírito Santo e vai selar. E ele falou, antes de selar, vai ter um contexto dentro da história. Ele falou, espera até que o número seja selado e concluído. Por isso, não destrua nada, nem as árvores, nem as folhas, nem as águas, nem o mar. Mas depois de selados, então vai começar o processo do juízo para com Israel, que rejeitou a Jesus Cristo. Veja, depois do versículo 14 de Romanos 9, o próprio Paulo fala, a rejeição de Israel não é incompatível com a justiça de Deus. Muitos pensam que Israel foi totalmente destruído. Não foi, Paulo está explicando aqui. Não é incompatível. Ele faz um questionamento. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? Ele faz uma pergunta retórica. Há injustiça da parte de Deus? Em Romanos, capítulo 9, 14. Ele responde, de modo nenhum, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprouver compadecer. Porque a soberania de Deus, versículo 19, continua falando a respeito, que ele vai chamar um povo que não é mais o próprio Israel, para formar a igreja, como nós vimos no capítulo 7. E aí forma-se a igreja com todas as pessoas de toda tribo, raça, povo, língua, nação, significando que os gentios agora vão participar juntamente com os judeus de uma só verdade, que é a formação agora da igreja, para formar a Nova Jerusalém. Então a Nova Jerusalém, vocês vão ver no final do Apocalipse, ela é formada tanto por judeus como também pelos apóstolos, os 12 filhos de Israel, e também que são as portas, e também os apóstolos são o sustentáculo dessa Nova Jerusalém, uma nova estrutura. Por isso que esse silêncio, primeiro, é uma crise, porque ele fala em números fracionados, e tudo que acontece é 1/3, é fração, significando crise. Segundo, revela que é o fim de um tempo. Não é um fim de um tempo em que acaba com os judeus, não. É o fim de um tempo em que o reino de Deus estando com eles, já falei sobre isso, agora seria passado para outro povo. É o que Paulo está falando agora nesse capítulo 9. E ele diz no versículo 25, assim como também diz em Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada, referindo à igreja. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo são chamados filhos de Deus vivo. Todos aqueles gentios e judeus que aceitaram a Jesus Cristo, agora vão ser enxertados
na oliveira verdadeira. E muitos ramos dessa oliveira, diz Paulo, foram quebrados, não diz todos, mas muitos, porque muitos judeus aceitaram aquela representação simbólica dos 144 mil, a graça de Deus alcançando todos os judeus. E aqui ele fala que agora nós, como zambujeiros, gentios, pela graça que aceitamos Jesus Cristo, que vem dos judeus, vem da salvação, provém deles, estamos enxertados agora nesse lugar dos galhos quebrados, daqueles que não quiseram manter. Então a igreja está enxertada juntamente com os judeus para formar a igreja. E diz aqui, no versículo 30 em diante, que Israel, ele é o responsável pela sua própria rejeição. Não é Deus que rejeitou ele. É Israel que pisou na pedra de tropeço e rejeitou Jesus Cristo. Veja como ele fala, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Israel, por causa de Cristo, preferiu ficar com o contexto da lei legal e rejeitou a graça que Deus estava revelando. Aí ele continua no capítulo 10 de Romanos, dizendo o seguinte: os judeus rejeitam a justiça de Deus, então eles rejeitam a Jesus Cristo. E aí ele continua falando a respeito disso, não dá para a gente entrar em todos os comentários, mas depois você lê Romanos 9, 10 e 11, você vai entender que vai abordar o Apocalipse para nos fazer entender o sentido de Israel dentro da história e a igreja juntamente com Israel dentro da própria história. É isso que ele está revelando para nós no Apocalipse. Por isso que ele vai falar, depois dos 144 mil, no capítulo 14 do Apocalipse, vai falar um anjo que tinha um evangelho eterno, para pregar a todos, dizendo que agora o juízo começa sobre tudo e todos. E o que é interessante, ele fala depois, no versículo 16 do capítulo 10 de Romanos. Veja o que Paulo coloca, querido. Veja a graça de Deus sendo revelada no Apocalipse, tanto para os judeus como para a igreja. E ele diz: mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz, Romanos capítulo 10, versículo 16. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Rejeitaram o Cristo. E por causa disso, eles vão agora ser dispersos por todas as nações. Então os judeus ficaram, depois do ano 135, dispersos como nação, por todas as demais nações. Por isso que é um processo de desconstrução de Israel, para depois fazer um processo da construção novamente, para que Deus seja tudo e em todos no final. Vamos seguir aqui, ele explica. Mas, pergunto, porventura não ouviram? Ele falou, sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. O evangelho foi levado para todas as criaturas. Esse evangelho eterno, Jesus Cristo, é o único evangelho para todas as pessoas. Aí Paulo, no versículo 19 de Romanos, capítulo 10, versículo 19, ele pergunta, mas, porventura, não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Já Moisés dissera, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação. Com gente insensata eu vos provocarei a ira, falando que os gentios entrariam para formar a igreja juntamente com eles. E Isaías a mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam. Quem não procurava Deus? Os gentios. Os judeus procuravam, porque conheciam os oráculos de Deus. Os gentios não conheciam, agora foram enxertados. E ele diz, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Deus então se revelou para nós, nós aceitamos, formando assim a igreja. Então hoje eu estou falando a respeito de Israel e a igreja, como os dispensários dos oráculos de Deus e o testemunho que nós fazemos e apresentamos na face da terra. Por isso o Apocalipse vai revelar as duas coisas. Veja como é maravilhoso a revelação que está no Apocalipse, a graça de Deus revelada, dizendo que ele não esquece a sua promessa. Ele falou que Israel ele cuidaria, e ele cuida até hoje, queridos. Veja tudo que Israel passou, nós vamos ver, capítulos 8, 9 e 10. E no 10 começa um processo de reconstrução de Israel. Para o capítulo 11 se apresentar a igreja, a Israel, como as duas testemunhas na face da terra. Aí eu falei, no capítulo 11 vai aparecer uma besta que não é da terra e do mar. Ela vem do abismo.
É esse momento que a gente precisa entender, quando Israel disser, bem-aventurado aquele que vem em nome do Senhor. Hoje, você percebe que todo o contexto da igreja, os da fé cristã, estão indo para Israel. Estão revelando para eles, estão comparecendo lá, falando, olha, o Messias já veio. O Messias é Jesus, o Cristo. Muitos judeus estão tomando essa compreensão clara nas suas vidas. Então a gente vai percebendo que nem todos, mas por isso que o número é 144 mil, é um número indefinido. E os demais são milhões e milhões, milhares e milhares de todos os gentios que aceitam o Evangelho. Estarão diante de Deus, diante do Cordeiro, lavaram as suas vestiduras, como nós vimos. Estão diante do trono, e o Senhor Deus os cobrirá. Não haverá mais choro, nem dor, nem sofrimento, nem tristeza, mas haverá uma nova condição. É isso que ele está falando. Então, esse momento do silêncio, primeiro é uma crise. Então vai acabar um tempo. Que tempo que acabou aqui? O tempo de Israel. Mas o Israel continua, queridos. Mas você vai ver agora que ele fala em Romanos que também o tempo da igreja vai terminar. Então nós temos até o capítulo 10 a descrição para os judeus do que acontecerá e a restauração dos judeus. Depois, no capítulo 14, nós vamos ver o que acontecerá com a igreja. E no 15, ele vai descrever aonde estão os vencedores da besta, quer sejam todos os judeus, 144 mil, número indefinido, e os milhares e milhares das nações que aceitaram Jesus Cristo. Eles vão estar naquele mar de vidro, que no capítulo 4 nós vimos que estava vazio, e que agora no capítulo 15 está com todos os vencedores da besta. Vamos seguir para entender melhor, para compreender o Apocalipse assim, nesse contexto histórico de esperança que ele está dando para todos que assim aceitam a revelação de Deus. Presta atenção. Aí, no capítulo 11, ele vai retomar e diz assim, o futuro do Israel. Então eu quero falar sobre o futuro de Israel, diz Paulo. Pergunto, pois, diz Paulo, capítulo 11, versículo 1. Pergunto, pois, Deus porventura rejeitou o seu povo? Muitos acham que não rejeitou. De modo nenhum, diz ele. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, queridos. É o povo que rejeitou Deus. A mesma coisa vai acontecer com o contexto da igreja. Não é Deus que vai pisar o grande lagar. Não, é a igreja que não viveu de conformidade para fazer com que houvesse vida. Mas o que vai aparecer no lagar vai ser sangue. Quem vai pisar o lagar é Cristo. A mesma coisa que aconteceu com os judeus vai depois acontecer no final com a igreja. Capítulo depois a gente vai ver, final do 14, depois o capítulo 19. Então nós vamos entender bem o Apocalipse. Como ele está falando de um contexto de esperança, de graça, de cânticos, de louvores, de entender que quem está com Deus será sempre vencedor. É isso que ele está falando. Aí ele fala do futuro de Israel. No versículo 11 desse capítulo 11, ele fala o seguinte, pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão, pela transgressão dos judeus, por rejeitarem a grande salvação que ele deu, que primeiro Jesus veio para os judeus, eles o rejeitaram. Aí ele falou, então ele foi para todos os demais, é o que Paulo fala. Então ele falou, agora veio a salvação para os gentios. Por que veio? Ora, se a transgressão, veja o versículo 12 do capítulo 11, Paulo fala, ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo e seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude dos judeus, a plenitude deles, sabe quando vai acontecer, queridos? Já está acontecendo, desde 1948, eles estão voltando como nação. Então agora, essa plenitude vai acontecer descrita no capítulo 10 do Apocalipse. É um anjo que pisa, presta bem atenção, queridos, ele pisa na terra e pisa no mar. Ele não está na areia. Quem está na areia é o dragão. Ele pisa na terra e no mar. Isto é, ele leva um pequeno livrinho. Esse pequeno livrinho é o Novo Testamento.
que está revelado, que é o evangelho eterno para todos os povos. E no capítulo 10, Israel aceitará o Messias como Salvador. Juntamente com a igreja, testemunharão. Aí vem o capítulo 11, que nós vamos deixar só para um dia isso. No capítulo 10, diz que esse anjo vai aparecer, e o que é interessante, na hora que ele pega o livrinho, João quer esse livrinho. Ele falou, pega esse livrinho e come esse livrinho. Na tua boca vai ser doce. O evangelho de Jesus Cristo é doce na boca. É doce ao paladar. É doce por aquilo que revela para a gente. É doce para você ter na boca a gostosura de ver quão maravilhoso é o amor de Deus. Mas ele falou, mas no meu estômago, para viver esse evangelho, ele falou, é amargo. A hora que eu comi ele, era doce na boca, mas amargo para expressá-lo com a minha vida. É isso que João está falando lá no capítulo 10. E ele manda medir um templo, um novo templo. Vai se construir um templo. Israel está construindo agora como nação. Só está faltando o quê para eles serem o contexto dessa nação? A terra está lá, o país está lá, a bandeira está lá, a pátria está lá. Está faltando que o Espírito Santo preencha plenamente lá também. É isso que ele está falando, que no fim dos tempos serão todos guardados e abençoados por Deus. E olha que coisa incrível. Ele fala a respeito que nós agora recebemos essa plenitude. Versículo 13, voltamos agora para Romanos, capítulo 11. Paulo fala no versículo 13, dirijo-me a vós outros, se referindo aos romanos, que ele está escrevendo essa carta aos romanos, gentios, mas também tinha judeus lá. Refiro-me também a vós outros, que sois gentios. Então agora ele está falando para nós como um todo. Para a gente olhar para Israel com essa visão clara, que juntamente com ele, que sem eles nós não somos nada, e eles sem nós também não são nada, porque nós somos a expressão desse Cristo para revelar para eles. É isso que ele vai falar aqui agora. Ele fala, dirijam a vós outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação os do meu povo a salvar alguns deles. Então ele gostaria que os judeus pudessem compreender esse amor de Deus revelado. E ele continua falando aqui, explicando, ele fala, bem, pela incredulidade, versículo 20, deles, que foram quebrados, tu, porém, mediante a fé, falando para nós gentios, vocês estão firmes. Não te ensoberbeça. Não se acha melhor, não. Os judeus estão nos revelando algumas coisas e nós precisamos entender que próprio Paulo fala, muitas coisas que já aconteceram com eles, é para nós, igreja, não repetirmos, para não cairmos na mesma esparrela que eles entraram. E veja o que ele está falando, porque Deus não poupou os ramos naturais. Quem são os ramos naturais? Os judeus. Também não te poupará, se você não viver de conformidade com o que foi revelado por meio de Jesus Cristo para você ser igreja. Nós recebemos a grande comissão de levar essas boas novas eternas para todas as pessoas. Todas as pessoas. Mas a igreja não está fazendo isso acontecer de maneira plena, porque ela não está expressando isso com a sua vida, ela está expressando apenas com palavras, e não com atitudes, com atos, com obras. Por isso que o mundo está sofrendo e as pessoas estão sofrendo. E muitos acham que estão sofrendo por causa do mundo. Não, querido, quero dizer para você o seguinte, sabe por que nós estamos sofrendo como igreja? Porque na realidade não estamos expressando o que o mundo precisa saber. Então a gente acaba sofrendo porque a gente deixa o mundo mais mundo ainda. E na realidade nós devíamos estar fazendo o quê? Com responsabilidade, expressando a luz e o sal nesse mundo. E nós estamos deixando de fazer isso. Consequentemente, você vê que em Romanos 8, Paulo fala uma coisa interessante, que a natureza está sofrendo. Nós vamos ver isso agora no capítulo 8 do Apocalipse. A natureza vai sofrendo por causa de quem? Porque os filhos de Deus não estão se apresentando. A falta de um compromisso nosso com a palavra de Deus e ter a expressão de Deus, das virtudes de Deus através de nós, está permitindo que o mundo continue sendo o mundo. Então, muitos estão achando que é o mundo que está afetando eles. Não,
É nós que não estamos fazendo uma transformação que foi dada uma comissão para a gente fazer no mundo. É isso que ele está falando aqui. Por isso que ele fala assim, não te ensoberbeça, mas teme. Por isso que o evangelho, aquele anjo falou assim, temei a Deus, que fez o quê? O céu, a terra, as fontes das águas, o mar. E ele falou, tome cuidado. E é isso que hoje ninguém mais precisa ficar mais pregando a respeito. A gente olha para a televisão, está todo mundo falando. O problema da temperatura, o problema das águas, contaminação, provável falta. Tudo está sendo contaminado. E a gente vai percebendo que isso vai ser um gradiente constante e aumentando. Até chegar num contexto chamado de flagelo, que nós vamos ver na sequência domingo que vem. Hoje eu quero acabar esse pensamento, os capítulos 8, 9 e 10 do Apocalipse. E o pensamento de Paulo que ele está falando aqui. Então ele fala o seguinte, eles também, se não permanecerem na incredulidade, quem? Os judeus. Serão enxertados, pois Deus é poderoso para enxertá-los de novo. Isso está falando é o capítulo 10 do Apocalipse. Eles vão ser um novo povo lá. Essa é a descrição que está lá no capítulo 10. E pede-se para João comer o livrinho e pregar para muitos povos, nações, línguas, porque os judeus farão essa realidade. E ele falou assim, e o que é interessante, meça o tabernáculo, mas deixa de fora o ato exterior, porque foi dado aos gentios. Então nós vamos caminhar juntamente com Israel como um testemunho vivo no fim dos tempos. E quem vai surgir lá não vai ser a besta que veio nem da terra e nem a do mar. Quem vai surgir lá vai ser a besta que veio do abismo, que está lá no capítulo 17 e no capítulo 11. Então nós vamos ver o 11 com 17 lá na frente, mais para frente. Vamos seguir agora o pensamento de Paulo para entender o capítulo 8, 9 e 10 do Apocalipse, que fala de Israel. O Apocalipse 8, 9 e 10 fala de Israel. E os capítulos em Romanos 9, 10 e 11, Paulo falando a respeito para a igreja sobre que Israel não foi esquecido, que Israel está na história e será, juntamente com a igreja, um exemplo no contexto da história. Vamos ver aqui. Ele fala assim, versículo 3, eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para enxertar de novo. 24, pois, se fosse cortado, daqui por natureza era oliveira brava, oliveira é o que produz o azeite, o espírito, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Veja a grandeza que será Israel no fim dos tempos, juntamente com a igreja, como um testemunho, antes de acontecer o arrebatamento, que está lá no capítulo 11 do Apocalipse. Isso nós vamos ver domingo que vem. Presta atenção no que fala. Agora ele vai encerrar o pensamento 9, 10 e 11 de Romanos. Capítulo 11, 25, ele fala assim, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Queridos, lá no capítulo 10, tem um mistério. E esse mistério vai ser revelado quando se tocar a 7ª trombeta, arrebatamento. Quando tocar a 7ª trombeta, esse mistério vai ser esclarecido. Só que no capítulo 10, o anjo que leva o livrinho que João come, Novo Testamento, é interessante que ele está com o pé no mar e na terra, como eu disse. Só que os trovões, na hora que ele está dando esse livrinho, há um trovão com 7 vozes. A única coisa no Apocalipse, que é um livro de revelação, diz para ele, não escreve o que os trovões falaram. O que o trovão falou? O que Deus disse ali? Ele falou, não escreva. Guarda, que ainda não é para escrever nem revelar. A única coisa que não foi revelada no Apocalipse está lá no capítulo 10. Sabendo como que aconteceria esse contexto dos judeus. A transformação deles. Ele falou, não fala ainda, deixa lá. Mas já revelou que eles voltariam para constituir com a igreja esse testemunho vivo no fim dos tempos. Vamos seguir. Ele diz assim, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. Igreja, não seja presumida em si mesmo que você é melhor que Israel, ou vice-versa. Entenda, Israel e a igreja é agora uma só grey. Há um só pastor, há um só Senhor, há uma só fé, há um só Espírito. Todos nós estamos nesse mesmo contexto. Presta atenção. Que veio endurecimento em parte a Israel,
Veja, o endurecimento não foi total, mas em parte em Israel. Até que haja entrada a plenitude dos gentios. Já lemos isso, já explicamos isso. Qual a plenitude dos gentios? O nosso tempo. O tempo que é dito, o tempo da graça, da igreja, até que ocorra o arrebatamento. E aonde vai acontecer isso? Capítulo 11 nós vamos ver. Presta atenção. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, ele apartará de Jacó a impiedade. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, presta atenção, são eles inimigos por vossa causa. Foi dada a nós a grande comissão de levar as boas novas. Não foi dado a anjos. Foi a nós dado isso. E depois foi dado a eles, comendo esse livrinho, como diz o João, poder expressar para todas as nações que só Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador de todas as coisas. Quando, porém, a eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons, presta atenção, os dons e as vocações de Deus, diz aqui, são irrevogáveis. E ele conclui dizendo assim, no 30, Romanos 11, 30. Porque assim como vós também, falando para os gentios, eram desobedientes a Deus, mas agora alcançasse misericórdia à vista da desobediência dos judeus, por isso que nós somos enxertados. Ele diz, assim também esses agora, quem? Os gentios, a igreja agora, está deixando de fazer o que ela foi solicitada, como expressar a virtude de Deus com a sua forma de viver. Ele não está fazendo isso. E é com a sua vida. E isso foi concedido a nós e nós vamos deixar de fazer isso. Então ele vai usar de misericórdia para com todos. Então ele vai cobrir todos da mesma maneira. Levar todos à desobediência para usar de misericórdia, tanto para os judeus como para a igreja. Ele diz, porque Deus a todos, versículo 32, encerrou na desobediência, a fim de usar da misericórdia para com todos, gentios e judeus. Agora veja que coisa incrível. A maravilhosa sabedoria dos desígnios, da vontade de Deus. Ele diz, ó profundidade. Paulo para agora e fala, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu a ele para que ele venha a restituir? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Aí, Romanos 12 começa. Rogo-vos, pois, irmãos. Rogo-vos, pois. Veja, Israel. Veja o exemplo. Veja o que Deus fez. E para entender isso, a gente volta para o capítulo 8 do Apocalipse. Silêncio no céu. Crise. Presença de Deus, novo tempo, é isso que ele está falando aqui. E o que ele fala? Primeira trombeta toca. A primeira trombeta diz que o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo e mistura com sangue e foram atiradas à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. Ele está mostrando o contexto da natureza sendo afetada para fazer com que os judeus não tivessem mais condição de permanecer naquela terra. A perseguição foi tão grande que eles foram expulsos daquela região e começa tirando as condições de vida. Mas não é só isso, ele continua. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada à terra, cuja terça parte, veja, terça parte, é tudo crise, se tornou em sangue. Veja, começou a perseguição judaica, começou a perseguição. Por quê? Eles disseram que o sangue deste justo, quando estava diante de Pilatos, caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E agora está vindo lá do altar a oração dos santos, pedindo o quê? Que houvesse a justiça. E Deus está lançando na terra. O Espírito Santo, ao mesmo tempo que está dando condições de arrependimento, o Espírito Santo também está trazendo juízo para aqueles que não querem permanecer com ele. Mas só que começa com a terra, com a natureza. Segunda coisa, segunda trombeta, terça parte se tornou em sangue, e ele fala do quê? Fala, tocou a trombeta e uma da montanha ardendo em chama foi atirado no mar. Depois ele fala, a terceira trombeta. Mar tem uma relação de multidão de povos. Os judeus foram dispersos.
Terceira trombeta diz, caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, a grande estrela ardendo como tocha, e a terça parte das águas se tornou absinto. A água foi ficando amargosa, tudo foi ficando desagradável. Então a gente vai percebendo o quanto que os judeus padeceram os judeus padeceram depois que eles começaram a ser dispersos da Palestina. Eles ficaram sem terra, sem lugar, sem país, sem pátria. Foi perdendo tudo. Sem templo, sem espírito, foi perdendo. Mas o Espírito Santo estava presente, mas muitos estavam aceitando, 144 mil. A história vai revelando isso, queridos. A oportunidade é para todos, por isso que 12 mil de cada tribo. E a igreja são milhares e milhares de gentios que estão entrando para formar essa igreja. Quarta trombeta, a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte dele escurecesse e a tua terça parte não brilhasse assim como também a noite. O que ele está falando aqui, queridos? Ele está falando, resumidamente aqui. Então ouvi uma águia voando pelo meio do céu, dizendo em grande voz, ai, ai, ai. Tem 3 ai. Para quem? Para os judeus. Agora a terra deles foi afetada e eles estão sendo esparramados por toda a face da terra. Capítulo 9. O quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra. Lembra Satanás caindo? Foi caído na terra. E foi dado a chave do poço do abismo. Ele abre o poço do abismo e sai gafanhotos. E ele faz a descrição desses gafanhotos. E o que é interessante, e diz assim, e foi dito a esses gafanhotos que fizesse dor como se fosse de uma picada de escorpião. E o versículo 4 diz, que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus. Quem é esses que não têm o selo de Deus? Os judeus que não aceitaram. E ele fala aqui, sobre as suas frontes. Veja que 144 mil tinha o nome de Deus nas suas frontes. Vimos lá no capítulo 14. O evangelho foi pregado. Não aceitaram. Foram dispersos pelo mundo. 2000 anos sem pátria. Voltaram em 1948, porque precisa voltar. Então, essa é uma descrição que ele está falando, profética do que aconteceria com o povo. Diz que esse povo estaria sofrendo, atormentado. Aqui ele fala 5 meses, atormentados durante 5 meses. E o seu tormento era como um tormento de escorpião quando fere alguém. Significando o quê? Para um judeu, aquele que tem Jerusalém como lugar de Deus, a terra de Deus, templo lá de Deus, o lugar onde Deus habita, é ali, vira para orar para aquela região, tudo. De repente não tem mais nada. Isso aqui é um sofrimento como picada por escorpião. E a mesma coisa que são, esses elementos são forças demoníacas que vêm para deixar eles assim, horríveis. A condição deles como judeus, horríveis. E continua percebendo o aspecto desses gafanhotos. Ele descreve como cavalos preparados para a guerra. É uma briga, uma luta constante. Por todo lugar que ele vai, é um constante perseguir. E ele fala, o tatarar das suas asas. E ele vai descrevendo aqui. E ele fala, dano aos homens por 5 meses. A gente pensa em números. Não, pensa um contexto de 1 ano, e depois você pensa 7 e 5. 5 é a responsabilidade. O 7 é a totalidade de um período. 7 e 5 dá 12, é a completude. Mas ele está falando uma coisa muito maior. Que o anjo do abismo tem um nome interessante. Ele fala Abaddon, em grego, Apolion. O primeiro ai passou. Ele está falando aqui que é o destruidor e aquele aniquilador. Aí vem o quê? O 6º anjo tocou a trombeta e diz que, veja da onde sai, procedente dos 4 ângulos do altar. Está vendo? Tem tudo o altar, tudo relativo aqui ao altar, não é santuário. Lá no capítulo 15 vai falar em santuário do flagelo. Lá é para a igreja. Aqui não, aqui é para Israel. Tem uma perseguição. Essa perseguição descreve toda a perseguição até chegar no capítulo 10. E nós sabemos a história de Israel, como aconteceu. E como foi consumado para eles voltarem agora consigo como um povo. Por isso que a gente vai entender que tudo que está aqui, Primeira e Segunda Guerra Mundial, está tudo descrito aqui, queridos. No capítulo 9, dos versículos 13 até 21. Agora presta atenção, capítulo 10, para a gente já ir encerrando por causa do tempo. Diz assim, vi outro anjo forte, descendo do céu envolto em nuvem,
com arco-íris por cima da sua cabeça, o rosto como o sol e as pernas como colunas de fogo, tendo na mão um livrinho aberto. Presta atenção, queridos. Esse livrinho aberto, Novo Testamento, as boas novas. Agora esse livrinho aberto, ele diz, ele bota o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz como ruge um leão. Como leão. E quando bradou, desferiram 7 trovões. E diz que logo que falaram os 7 trovões, que é Deus revelando, diz, mas ouvi a voz do céu dizendo, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não os escrevas. Ué, mas se tudo está sendo revelado, por que não fala isso? Porque aqui ele está fazendo a descrição de como acontecerá esse restabelecimento. Hoje nós sabemos que está assim, mas ainda não temos a plenitude do que acontecerá. Mas já sabemos em parte do que acontecerá. Veja o que ele diz. Então o anjo, que vi que estava em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto nele existe, já não haverá demora. Quando esse livreto for realmente algo vivo no coração de todos aqueles em Israel. Israel será de novo a plenitude daquilo que Deus havia proposto. E ele diz aqui, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á também o mistério de Deus. Lembra aquele mistério que eu falei, que lemos lá atrás? Que Paulo falou daquele grande mistério, que ele está falando que Israel seria restituído como uma nação, e nós, juntamente com ele, seríamos um testemunho vivo, que é o capítulo 11, que nós vamos ver que são as 2 testemunhas. E aqui ele fala o seguinte, a voz que eu ouvi vinda do céu, versículo 8, estava de novo falando comigo e dizendo, vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que desse o livrinho para mim. Então ele diz, tomam, devoram, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Falar da salvação é maravilhoso, queridos. Viver o contexto da salvação com santificação e comunhão com o Pai, expressando as virtudes de Deus, é amargo. É difícil. É isso que as pessoas falam. É porta estreita, como nós acabamos de ler no princípio aqui. É porta estreita. As pessoas não querem, elas preferem portas largas. E ele estava falando agora que João toma o livrinho da mão, devora na sua boca. Era doce como mel, porém comi e o meu estômago ficou amargo. Viver o evangelho é uma responsabilidade muito grande. Então, me disseram, é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. E nós vamos voltar, depois, domingo que vem, por causa do tempo, para falar o capítulo 11. Então, Israel já está voltado agora na sua terra, sendo construído. Aquilo que Ezequiel também falou, a construção. E agora, um novo tabernáculo está sendo construído. É a revelação plena para formar o que nós chamamos a Nova Jerusalém. Essa Nova Jerusalém é formada tanto pelos judeus como pela igreja, que está escrito lá no final do Apocalipse. Nós vamos continuar depois vendo o contexto do capítulo 14, para entender, e o 11 nós vamos ver com o 17. Então nós vamos continuar vendo o 14 domingo que vem, depois que ele falou do Evangelho, com a queda da Babilônia. Depois nós vamos descrever a queda da Babilônia, explicar o que vai acontecer nesse interim, e aí nós vamos fazer o fecho no capítulo 11 com o 17, 18 e o 19 com a vinda de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus por essa revelação maravilhosa. Bem-aventurados somos nós que estamos ouvindo essas palavras descritas no Apocalipse. E em casa, e depois, ouçam 2, 3, 4 vezes, para que essas palavras sejam compreendidas, porque o Michel tem que falar rapidamente, mas ouçam de novo 2, 3, 4 vezes, que é o que eu faço aqui. Enquanto eu estou arrumando cozinha, eu ponho lá e vou ouvindo de novo. E isso para fixar. Como a gente estuda qualquer matéria, a gente tem que ler várias vezes,
a palavra de Deus também tem que ser estudada. E esse livro maravilhoso, essa revelação tem que ser ouvida e aprendida. Glória a Deus. Bem-aventurados que ouvem as palavras da profecia desse livro e aguardam. E para guardar nós temos que estudar, ouvir várias vezes. Como que a gente guarda? Ouvindo várias vezes. A pessoa às vezes ouve uma vez, não entendi nada. Ouve de novo, ouve de novo, ouve de novo. É assim que se aprende. Então, para encerrar, nós vamos estar cantando um cântico. Peraí. Está no capítulo 15. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não te temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não te temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não te temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome, pois só teu nome é santo. Nós já te louvamos, nós já engrandecemos o teu nome, porque nós reconhecemos que o teu nome é santo, poderoso, único sobre toda a terra, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Mas um dia todas as nações virão e adorarão diante de ti, reconhecerão que só o teu nome é santo. Amém. Os judeus declararão: bendito que vem em nome do Senhor. Amém. E todas as multidões dos povos da terra se dobrarão diante de ti, Senhor Jesus, e declararão que só o Senhor é santo. Amém. Por isso, bem-aventurados somos nós, que enquanto vivemos aqui na terra, já reconhecemos o senhorio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Já te louvamos, já nos dobramos agora diante de ti. E assim nós, a igreja do Senhor, não veremos a morte, porque estaremos com o Senhor no paraíso.
E quando ele voltar, estaremos com ele na glória, Amém. com seus santos anjos. Por isso, grandes, maravilhosos, bem-aventurados somos nós que reconhecemos o Senhor Jesus em nossa vida. Amém. Bem-aventurados, louvado seja o Senhor. Obrigado, Jesus querido, porque o Senhor é o nosso Rei, o nosso grande Salvador. Amém. Obrigada por tudo, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos por esse culto, Amém, Pai. por essa revelação tão grande. E pedimos a tua bênção sobre nossa família, minha, do Michel, nossos filhos, netos, toda a nossa descendência e de todos que ouvem essa palavra. Pedimos a tua bênção, a tua unção, a tua revelação. Sim, Pai. Que ninguém fique fora de tão grande salvação. Amém, Pai. Que todos possam aceitar e crer que Jesus Cristo é esse Senhor revelado aqui no Apocalipse. Sim, o alfa, o ômega, o princípio e o Amém, fim. Pai. Sim. Amém, Senhor Amém. Jesus. Obrigada. Amém. Nós iniciamos esta semana Nós iniciamos a semana, e tomamos posse tomamos posse para nossas para as vidas, nossas vidas, nossas famílias, nossas famílias, nossos trabalhos, nossos trabalhos, de uma semana de de bênçãos, uma semana de bênçãos, uma semana de uma vitórias, semana de vitória, sempre confiantes nas promessas de Deus. sempre confiança nas promessas de Deus. E rejeitamos toda obra maligna contra nós. Rejeitamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. Que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai, Em nome do Pai, do Filho, do Filho e do Espírito e do Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.